Eu já tô aqui. Se tivesse na sala de aula, eu diria que pode beber água, pode ir no banheiro. É verdade. Sim, as aulas presenciais têm previsão e é uma das coisas que eu quero conversar com vocês hoje. A gente tem essa aula de hoje online, na semana que vem online e a partir do dia 22 lá na escola. Mas aí a gente conversa melhor durante a aula. Bom dia, Camila. Bom dia para quem está chegando. Bom dia para todo mundo que já está aí. Só esperar mais uns minutinhos. Bom dia, Ana. Vou falar bom dia para todo mundo aqui. Bom dia, Ana. Bom dia, Arthur. Bom dia, Camila. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Mariana. E bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Caroline. Acho que agora foi o Pedro. Pedro Henrique. Bom dia. Bom dia, Juliane. Mas quem entrou aqui? Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Nicole. Mais algumas pessoas chegando. Eu vou pedir um favor, só para uma questão de ordem aqui. Pessoal que já está na sala, alguém sabe quem é esse pato olímpico? Porque eu estou evitando colocar gente de fora. É Ah, amigo tá bom. nosso, é da sala mesmo. Beleza, então. É porque eu ainda não conheço vocês e não conheço os apelidos. Só esperar mais um pouquinho, tá, gente? Eu acabei de ver com o professor Eduardo. Tinha umas 30 pessoas na aula dele. Vou dar mais um tempinho para ver se todo mundo vai participar aqui também.
Só mais uns minutinhos. Acho que em menos de um minuto já dá para começar. Mais um chegando. E mais um. Bom, acho que já dá para começar. Se alguém teve que dar uma saidinha da aula do professor Eduardo para essa, se der tempo, entra aqui depois. Deixa eu só apertar um botãozinho aqui. Deixa eu ver aqui. Mais um chegando. Bom, vamos começar, né? Primeiro, bom dia para todo mundo, de novo. Já falei bom dia para várias pessoas e agora vai para todo mundo que está aí. Meu nome é Ricardo. Opa, tem mais gente chegando. Cadê aqui? Meu nome é Ricardo e de novo tem mais gente chegando. E eu estarei com vocês aqui nessa disciplina a partir de agora. Essa alteração aconteceu, antes vocês estavam com o professor Raul e agora continuaram comigo, porque na escola a gente está tendo esse processo de retorno das aulas presenciais e tem que realizar uma realocação dos professores, um remanejamento, e para isso algumas trocas aconteceram. Eu estou escutando a reunião aqui, escutando e vendo pelo telefone, então se a minha voz ficar meio lerda, se eu der uma gaguejada, se eu atrasar alguma coisa, é porque eu estou acompanhando aqui. Então qualquer falha do áudio, qualquer falha do vídeo, eu consigo perceber aqui direto. Então, como eu estava falando, antes vocês estavam com o professor Raul e a partir de agora vai começar comigo. Deixa eu colocar aqui a apresentação que eu preparei para a gente estar acompanhando. O que eu quero que vocês vejam nesse primeiro dia, que é um pouco do geral do que eu quero estudar com vocês durante as próximas semanas e o que eu quero que vocês consigam fazer no final do primeiro ano. Estou jogando aí na tela. Pronto, já apareceu. Então, a gente está no início do terceiro bimestre. Teve a mudança de professor. Eu começo com vocês. Deixa eu só esperar aparecer aí na tela do telefone aqui. Apareceu. Essa primeira aula de hoje, ela é videoaula.
A segunda aula na semana que vem também será em videoaula. Em relação ao horário, o horário que eu tinha passado para vocês, às 9h50, acabou entrando em conflito com a aula de informática que vocês têm antes. E por isso as nossas aulas começarão às 10h30. Deixa eu só ver se tem mais alguém pedindo aqui para participar. Tá todo mundo aqui já. Então vamos aqui. A primeira aula hoje é online. A segunda aula na semana que vem também é online. Mas a partir do dia 22, as aulas serão na escola. Serão divididas 3 turmas. E amanhã vocês conversarão com um dos coordenadores, com o professor Nilson, sobre essa. Oi, gente. Não, travou para todo mundo. Deixa eu só verificar o que aconteceu aqui no meu computador, que meu computador aqui ele deu uma travada. E aguarda um minutinho aí. Vamos fazer o seguinte. Agora são 10h40. Todo mundo pode sair dessa aula e eu vou mexer aqui no computador. Aí sair que eu falo é parar de assistir, tá? 10h45 eu vou tentar retornar aqui com vocês. A aula vai ficar aberta, mas nos próximos 5 minutos eu quero mexer aqui no computador que ele simplesmente desligou, tá? Aí só esperar um pouquinho que daqui a pouco às 10h45 a gente retorna.
Só mais um tempinho, tá, galera? Tô ligando aqui o computador. Não sei porquê, mas de repente o computador desligou. E quando vocês estiverem trabalhando, uma das coisas que alguém pode reclamar com vocês é que o computador desliga do nada. Nesse meu aqui, eu acho que provavelmente foi porque ele esquentou demais. Eu tô com ele ligado desde de manhã bem cedinho. Aí eu vou ver se agora ele consegue funcionar pelo menos aí por mais uma hora para a gente conversar um pouquinho. Estou só ligando ele aqui, daqui a um minuto, dois, eu volto a conversar com vocês. Bom, enquanto o computador liga, continuar falando o que eu estava falando aqui, em relação às aulas, como eu estava dizendo, a primeira aula é essa, ela é online, a segunda aula na semana que vem também será online, e a partir da terceira aula, a gente vai ter essas aulas lá na escola, no laboratório. Para ter essas aulas na escola, algumas coisas precisam acontecer. E uma delas é que a turma ela tem que ser dividida em três grupos. Essa divisão desses grupos, amanhã vocês conversarão com o professor Nilson às 10h40, e aí ele conversará com vocês sobre como será feita essa separação do grupo, quem vem em qual dia, mas aí a partir do dia 22, uma das questões que eles analisam é a localidade. Para separar, por exemplo, pessoas que moram em Marataízes, de repente elas podem combinar de vir juntas. Aí, para que fique mais fácil de todo mundo vir em Marataízes ou em Castelo, para essas pessoas virem juntas, é bom que essas pessoas estejam no mesmo dia. Quem mora aqui em Cachoeira é mais fácil, mas algumas pessoas moram um pouco mais distante. Na turma passada, vocês serão a segunda turma que eu terei esse ano, que as aulas acontecem aqui na escola. Na turma passada, a divisão foi assim. As pessoas que moravam mais distante eram agrupadas para poder vir no mesmo dia. Muqui, tinha gente de Atílio de Váqua, tinha gente de várias outras localidades, e aí essa organização ela é feita para facilitar a locomoção de vocês até a escola. Por enquanto, são só as aulas práticas que retornam, porque as aulas práticas elas precisam do laboratório. A turma passada que eu tive com eles era a turma do ano passado, de 2020, que não conseguiu ter essas aulas e só nesse ano que eles tiveram aula prática. Vocês, no início do ano, não tiveram aula prática e agora, no terceiro bimestre, começarão a ter aula prática. E daqui para frente, no terceiro bimestre e no quarto bimestre, todas as aulas serão práticas. Tá? Isso é uma coisa que eu quero conversar com vocês mais para frente não, mas daqui a alguns instantes, quando o computador terminar de ligar aqui. Deixa eu só verificar se eu já posso voltar para mexer nele. Então, continuando aqui. Vocês colocaram algumas perguntas aí nas mensagens, daqui a pouco eu vejo, até por isso que eu quero abrir aqui o computador, porque facilita a estar fazendo isso. Em relação ao horário, ah, alguém comentou alguma coisa do horário, eu não lembro qual foi o comentário. Alguém comentou em relação ao uniforme, precisa sim de estar usando uniforme. As aulas são lá na escola, então para entrar na escola tem todas as regras de estar lá na escola, e uma das regras é a questão do uniforme. Em relação à questão de higiene, de limpeza, dessa pandemia do Covid, a escola ela já está preparada
Amanhã o professor Nilson conversa um pouco mais com vocês sobre isso, mas a escola ela já está preparada, já tem álcool gel em vários locais na escola. Dentro do laboratório a gente tem álcool gel também. Existe um distanciamento entre vocês, cada um de vocês, cada uma de vocês ocupará uma mesa, terá apenas um aluno, uma aluna por mesa. Deixa eu só mexer aqui no computador mais um pouquinho. Vamos ver se ele restaura tudo aqui. E daqui a pouco eu entro em mais detalhes sobre como será esse retorno. Eu já estou voltando aqui para o computador. Deixa eu só verificar se eu retorno aqui por completo. Tá, já estou aparecendo ali. Deixa eu só fazer mais uma coisinha aqui. Deixa eu desligar meu áudio aqui que eu vou ligar o áudio do computador. Deixa eu colocar o fone. Só um segundinho que eu vou colocar o fone de ouvido, senão vai ficar dando eco. Só um minutinho, tá? Só terminar de me preparar aqui. O computador já está funcionando aqui. Vou colocar o fone de ouvido para acompanhar. Isso aqui, agora eu consigo ver que você... Ver não, né? Escutar. Que vocês conseguem me ouvir aí tranquilamente. Deixa eu só voltar aqui nas mensagens. Dar uma passada geral. As mensagens apagou aqui do computador. Deixa eu pegar aqui do telefone. Bom dia, bom dia, bom dia. Primeira pergunta aqui do João Emanuel, bem antes. Se volta para o presencial, sim. Aí foi quando travou. Aí vai dividir por localidade, sim. Essa divisão, amanhã vocês conversarão melhor com o professor Nilson. São as aulas práticas que voltam, as teóricas, elas não retornam agora. O professor Raul, ele já estava querendo combinar comigo. Deixa eu ver para qual câmera. Essa aqui. O professor Raul estava querendo combinar para ter as aulas de fundamentos de computação lá na escola com vocês também. Mas aí é algo que tem que ser visto com ele. As aulas de informática com o professor Eduardo provavelmente continuarão no mesmo horário que estão, online. As outras aulas de matemática, história, geografia, português, todas elas continuam online. Vai precisar de uniforme, sim. Em relação a quem mora mais longe, amanhã, essa questão do horário, da questão de ônibus, que hora que o ônibus sai da cidade de vocês até a hora que ele chega aqui. Então, isso vocês conversam amanhã. Então, vocês já podem olhar horário de ônibus e conversar com o professor Nilson o melhor horário para vocês estarem aqui. Deixa eu só abrir aqui a apresentação, que eu tinha separado uma tabelinha para mostrar para vocês como é que é o planejamento atual. Ih, cliquei errado. As aulas, o horário que está marcado é à tarde. As aulas de... Na tabela aqui, se eu não me engano, o horário é 14h40 ou 14h50 e vai até 18h20. Então, essa questão do horário é algo que amanhã vocês podem conversar com o professor Nilson. Não tem muita gente na escola, então eu acredito que dá para conversar. Separando as turmas, os grupos,
tem um grupo vem num dia, outro grupo vem outro dia, não significa que todos os grupos têm que vir no mesmo horário. Se o grupo de um dia puder vir num horário, o grupo de outro dia precisar de um outro horário, amanhã conversa com o Nilson e vocês tentam achar aí o melhor horário para vocês estarem na escola para terem essas aulas práticas. O importante é vocês estarem na escola. Se for de manhã, se for de tarde, se começar, por exemplo, de tarde, 1 hora, se for o melhor horário para vocês, ou se for às 15 horas, começando às 15 horas, mas bem que aí eu acho que já termina mais tarde, pode ser ruim. Se eu acho que o áudio deu uma falha. Se para vocês o melhor for começar mais cedo, amanhã vocês conversam com o Nilson. Deixa eu colocar o telefone aqui, que as mensagens agora estão ali. Deixa eu só abrir aqui a planilha. Não era a planilha, a apresentação. Aí, cadê? Bom, em relação ao horário, a gente aqui, na verdade, eu não posso fazer muita coisa. O que eu posso fazer é indicar isso para vocês. Amanhã, quando vocês conversarem com o professor Nilson, vocês vejam essa questão. Eu lembrei que vocês estão no primeiro ano. Essa questão do uniforme, a turma do ano passado eu já tinha. Essa questão do uniforme, vocês também conversem com o professor Nilson. As aulas na escola começarão só no dia 22. Então, vocês amanhã já têm para conversar a questão do uniforme, se será obrigatório ou não, onde comprar o uniforme e a questão do horário das aulas. E eu mandarei um recado para ele, pessoalmente, talvez. Em relação ao horário, da minha parte, vocês podem escolher o melhor horário que cada grupo conseguir arranjar para se organizar. Deixa eu só terminar aqui. Deixa eu apertar F5, voltar para nossa reunião, nossa aula. Em relação a ônibus, a van, vocês podem conversar isso mais tarde. É uma conversa que é um pouco mais longa, vocês têm que separar. Aí já pode fazer isso, preparando para amanhã. Mas hoje, agora, nesse instante, aproveitar que o computador aqui voltou a funcionar. Isso, já está aparecendo a apresentação aí na tela. Deixa eu colocar o telefone em pé aqui para ir acompanhando o que vocês estão vendo. Então, faz de conta que começou agora, vamos passar rapidinho. Então, como eu estava falando, teve a mudança de professor, porque está tendo esse retorno às aulas presenciais. Essa tabela que vocês estão vendo, é a previsão das aulas. Serão divididos 3 grupos. Amanhã, vocês conversem isso com mais detalhes com o professor Nilson. Aqui vocês podem ver que tem a turma A, turma B, a turma C. A previsão de horário é começando às 14h40 e terminando às 18h20. Mas, como eu falei, o grupo da turma A, dependendo de onde vier, e todas as pessoas nesse grupo concordando, ao invés de começar às 14h40, pode começar às 13 horas. Aí seria de 13 horas até mais ou menos às 17, no máximo 17 horas. Porque tem que ver o horário que vocês chegam na escola e o horário que vocês retornam para cá.
Então, esse horário da aula aqui, 14h40, amanhã vocês conversam com o Nilson. Deixa eu só mexer aqui no telefone para abrir, ver se alguém perguntou alguma coisa. Tá, em relação à escola, eu tinha esquecido que vocês são uma turma de primeiro ano, foi uma falha minha. E que por causa da pandemia vocês ainda não foram na escola. Eu vou preparar para vocês um mapinha indicando aonde é o laboratório, mas o que eu posso falar para vocês é que a escola está aberta, está funcionando. Quem quiser visitar a escola, liga para lá para pedir para falar que é aluno, que é aluna, vai com o pai, com a mãe. Aconteceu isso antes. Teve gente, eu não sei se foi dessa turma ou se foi de alguma outra turma que foi lá visitar, acabou me conhecendo. Foi com o pai, com a mãe e foi uma aluna. E todos vocês podem fazer isso. O Pato Olímpico, eu esqueci o nome, acho que é o Pedro, né? Eu vou chamar de Pedro. Pedro, se você tem essa questão do horário, amanhã você conversa com o Nilson. Aí você verifica com ele o que pode ser feito para que você não seja prejudicado. E ninguém na escola quer que você perca a aula. O objetivo é que vocês retornem, porque essas aulas práticas são importantes. Em relação ao horário de van, quem já quiser planejar alguma coisa pode fazer isso, mas o mais indicado é conversar amanhã com o Nilson. E pode falar com ele. O professor Ricardo disse que a gente pode escolher o melhor horário para a gente, obedecendo esses dias aqui. Deixa eu ver mais uma pergunta que apareceu aqui. Em relação à nota passada, a gente conversa depois, tá, Maria? Isso aí eu tenho que ver com o professor Raul. Eu tenho que olhar no primeiro bimestre o que faltou, tenho que ver como é que autoriza. E na turma passada, teve gente que teve problema com data, com envio. Eu consegui reabilitar. Com vocês provavelmente acontecerá isso também, mas eu tenho que conversar com o professor Raul. E quando a gente voltar presencialmente, é só você me lembrar que a gente conversa. Em relação a qual será a turma de vocês, se é a turma A, turma B ou turma C, amanhã vocês conversam isso com o Nilson. Porque tem que ver essa questão da localidade, do horário, o que será mais fácil para cada um. Aí deixa eu passar aqui para frente. Como é que vai funcionar essa separação? A gente terá aula presencial na quarta e na quinta. Como vocês podem ver aí, não está aparecendo aí não, deixa eu ver se apareceu agora. Bom, para mim apareceu agora. A gente vai ter aula na escola quarta e quinta. A turma A vem no dia 22 é a primeira turma. A turma B vem na quinta-feira, dia 23. A turma C vem na quarta-feira da outra semana. O áudio deu uma falhada, eu vou repetir. A turma A vem na quarta-feira, dia 22. A turma B vem na quinta-feira, dia 23. A turma C vem na outra quarta-feira, dia 29. Então, a turma A, ela vem aqui no dia 22, depois volta no dia 30, depois vem só no dia 13 de outubro. Essa agenda aqui, turma A, turma B, turma C, vocês receberão. Já pode ficar tranquilo que isso será entregue para vocês. Aí vocês já saberão quais os dias que vocês precisam estar aqui na escola, qual o horário que vocês precisam, e até para combinar com van, com ônibus, com quem for trouxer, com quem vier de carona.
Tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Deixa eu só ver se alguém comentou alguma coisa. Tá, então vamos seguindo aqui. Passando aqui para o próximo. Em relação ao retorno nesse terceiro bimestre, a escola ela tem uma quantidade limite de estudantes. Por isso que vocês são divididos em 3 grupos. As outras turmas que terão aulas presenciais, então, João, essa questão do horário, amanhã vocês conversam com o Nilson. A princípio, as aulas serão às 14h40. Mas, como eu disse, tem gente que mora mais longe e depende de horário de ônibus para chegar aqui na escola. Então, vocês conversam com o Nilson amanhã para ver essa questão do horário. E pode dizer que eu autorizei a mudar o horário. Então, se a turma A precisar de um outro horário, vocês definem o horário. Quem ficar na turma A. Beleza? Então, seguindo aqui. Tem um limite de estudante para vocês e para as outras pessoas, para as outras turmas que estarão na escola. A escola tem uma quantidade bem reduzida de pessoas. Só as aulas práticas retornaram. E isso tudo é para obedecer essas leis, essas normas de segurança de saúde, porque a gente ainda tem restrição em relação ao Covid. Amanhã o Nilson conversará um pouco mais sobre isso. Precisa de autorização do pai e da mãe de vocês. E a conversa com o professor Nilson será amanhã, às 10h40. Então, todas essas dúvidas em relação a uniforme, horário, como é que faz para chegar na escola, isso tudo amanhã vocês conversam com o professor Nilson. Seguindo aqui. As aulas práticas, elas começam a partir do dia 22 de setembro, no laboratório de hardware, e eu passarei para vocês, mandando mensagem como eu mandei, como é que você chegar, entrando na escola, passando ali pela entrada, até chegar no laboratório de hardware. É bem tranquilo, é um dos primeiros, não é fácil chegar lá. Esse aí é o lado de dentro do laboratório. Essa arrumação era a arrumação que eu tinha com a turma passada. Eles tinham 10 pessoas em cada mesa e vocês serão 14 pessoas em... Deixa eu repetir que o áudio falhou. Na turma passada tinha 10 pessoas em cada mesa. Na turma de vocês serão 14 pessoas em cada mesa. E aí eu estou remanejando algumas coisas, mas todo mundo pode ficar tranquilo que cada um de vocês ficará numa mesa dessa. Vocês ficarão nessa mesona central aqui do meio. Algumas pessoas podem sentar para esse lado aqui da direita. Cada mesa dessa daqui, onde tem essa cadeirinha azul aqui no meio aqui, terá um kit desse. Está aparecendo aí na tela para vocês. Esse kit é o kit individual. Cada um de vocês terá um kit, não é compartilhado. A gente tem placa, ferramenta, aparelho para colocar para cada um de vocês. E além disso também será um computador para cada um de vocês. O tamanho da mesa é aproximadamente 1,30 m. Então, como será um estudante em cada mesa, vocês têm uma distância. Só repetir aqui que o áudio deu uma falhada. Então, o tamanho da mesa é de 1,30 m. Terá um estudante, uma pessoa em cada mesa. Então, você tem um distanciamento de 1,30 m até a pessoa que estiver do seu lado. Então, a gente está com sobra aí para obedecer esse distanciamento de 1 metro. Em relação a usar telefone celular, é aquele negócio, né?
Uma coisa que eu falo nas minhas turmas é o seguinte: quando eu estou ensinando, ou quando eu estou escrevendo no quadro, é melhor copiar. Quem já terminou de copiar, como as aulas são bem longas, a gente vai ficar aí várias horas, e seria bem cansativo, eu não sou o tipo de professor carrasco que exige todo mundo que fique em silêncio, com a mão abaixada, a cabeça baixada. Enquanto tiver um clima agradável, quem já tiver copiado, quem já tiver feito a atividade, eu deixo ali conversar, descontrair e tal, e se eventualmente quiser mexer no telefone, às vezes é necessário até para quem depende de van, então não tem problema não. Mas agora, eu farei o que eu fiz com a passada. Quando o telefone celular começar a atrapalhar a aula, aí, ó, tem que cortar. Aí vamos continuando aqui. Em relação ao laboratório, em relação ao kit, e o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês tenham capacidade de fazer tudo do jeito certo. E para fazer do jeito certo, vocês precisam aprender um pouco de teoria. Então, apesar das aulas serem práticas, igual eu acabei de falar, eu escrevo no quadro, vocês precisam aprender algumas coisas. Só voltar aqui nessa imagem anterior, algum de vocês, eventualmente, já sabe o que é um alicate de crimpar e para que ele serve. Alguns de vocês já sabem o que é o multímetro, olhando aí nessa figura, já entendam, já sabem o que é o multímetro e já sabem mais ou menos utilizar. Já sabe aí, por exemplo, se eu perguntasse para alguém, talvez já tem gente que saiba o que é o ferro de solda, que está aí na tela também, e já saiba também utilizar. O que eu quero? Todo mundo sabendo o que é cada uma dessas coisas que eu falei. Então, quem já tem um pouco de conhecimento, é só ir tranquilo que termina o bimestre com nota máxima. Quem precisa aprender alguma coisa, é só ir anotando, acompanhando a teoria, o que eu vou falando. Eu faço bastante desenho, bastante tabela, para vocês terem no caderno, para quando precisar estudar em casa, quando precisar tirar uma dúvida, ou quando for mexer no próprio computador, vocês sabem o que estão fazendo. Então, as aulas, elas serão intercaladas. Tem um pouco de teoria, um pouco de prática, um pouco de teoria, um pouco de prática. E vai assim no terceiro bimestre inteiro, quarto bimestre inteiro. Existem outras aulas, igual fundamentos de computação, informática. Mais para frente vocês terão aulas de redes, que os conceitos que eu passar, frases que eu indicar, que eu apontar o dedo, que eu falar alguma coisa, nessas outras disciplinas, vocês aprenderão com mais informação, com mais conhecimento, com mais conteúdo, para vocês terem um entendimento mais completo de teorias pontuais que nós veremos nas aulas de montagem e manutenção de computadores. Então, seguindo aqui mais uma. Isso aí é o que eu quero de vocês. Eu quero que vocês, quando terminar o primeiro ano, a gente tenha o terceiro bimestre e o quarto bimestre. No final do primeiro ano, vocês tenham condição de montar o computador em menos de 10 minutos. Tem gente que começou comigo na turma passada, levava 40 minutos para montar o computador. No final, montava o computador em 5 minutos. E instalar o Windows, do início ao fim, sabendo o que está fazendo. Que existe uma enorme diferença entre você instalar um aplicativo, instalar um sistema operacional, simplesmente indo lá em próximo, acabou. E você saber o que está fazendo. A gente aprenderá nas aulas que alguns aplicativos, se você ficar na instalação, clicando em próximo, vocês fazem besteira. Então, vocês não podem fazer besteira, porque vocês são justamente as pessoas que contarão as besteiras que outras pessoas fizeram. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas mensagens.
Só para fechar em relação ao celular, dentro da escola pode usar tranquilo. Na hora do intervalo, quando chegar, quando sair. Na escola tem internet. Aí amanhã vocês perguntam para o Nilson, precisa de uma senha? Eu tenho a senha de professor, e a senha de professor eu não posso passar para vocês. Esse kit fica na escola. Voltei aqui, tá, gente? O computador desligou de novo e agora eu nem vou tentar ligar, já está dando 11h20. Vamos continuar por aqui. Deixa eu só voltar aqui nas perguntas para terminar de responder aqui. Eu estava vendo aqui em relação ao kit. O Murilo perguntou, esse kit de montagem, Murilo, ele fica na escola. Vocês, de uma turma, as 3 turmas utilizarão os kits e os kits ficam lá na escola. Não é para levar para casa. É fácil conseguir um kit para você ter em casa para poder fazer algumas coisas, aprender, mexer e tal. É só você pedir para o seu pai, para sua mãe, mandar uma mensagem para a família, para o grupo da família, perguntando quem é que tem computador que pode dar para vocês, doar, para vocês aprenderem a mexer. Não é para consertar, para vocês terem em casa para mexerem, futucarem enquanto fazem as aulas de manutenção, enquanto aprendem. Aprender a formatar, vai aprender a formatar sim, formatar, instalar, particionar. Grupo da família é grupo da família, Pedro. Isso aí é grupo de parente, é grupo de família, no WhatsApp. Não é grupo de aula, não. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, provavelmente tem o grupo da família, que eles ficam comentando coisa de tudo que acontece na família. Respondendo aqui ao Rodrigo Pacheco, aprenderá a formatar, a particionar HD, a monitorar o funcionamento do HD, aprenderá muitas coisas. Deixa eu ver aqui o que a Nicole perguntou. Em relação às ferramentas, não precisa levar nada, não precisa comprar nada. Lá no laboratório tem todas as ferramentas que vocês utilizarão. Não precisa comprar pulseira estática, antiestática, até porque a gente não vai mexer com eletricidade lá mais forte. Não precisa comprar chave Phillips, chave de teste, não precisa comprar borracha, nem escova de dente, nem clipe. Não precisa comprar nenhum material. O que vocês levarão para a sala de aula, lá para o laboratório de hardware? Caneta, lápis e caderno. E a mochila e o que mais precisar para vocês anotarem. Em relação à ferramenta, não precisa levar nada. Em relação a Lara está perguntando aqui em relação à semana que não tivermos aulas presencial. Bom, a princípio, todas as aulas daqui para frente acontecerão. Todas as aulas presenciais acontecerão. Não tem previsão de não ter aula presencial. Essa primeira aula e a segunda aula na semana que vem serão videoaulas, mas a partir do dia 22, todas as aulas serão presenciais. Sim, o que acontecerá se não tiver aula presencial? Provavelmente é porque não teve aula mesmo. Então não terá nem presencial nem online, mas todas as aulas serão presenciais. Tá. Em relação a essa agenda de aulas, vocês receberão. Foi o que eu falei. As aulas para cada turma será a mesma. Agora eu entendi a sua pergunta. A Lara está perguntando como que serão as aulas em relação a quando na semana que não for. O que acontece? Quando a turma A tiver aula no dia 22, eles terão a primeira aula
no laboratório. A turma B, no dia 23, terá a mesma aula que a turma A. E a turma C, no dia 29, terá a mesma aula que a turma A. A turma A, depois, no dia 30, terá a segunda aula presencial. A turma B, no dia 1º de outubro, terá a mesma aula da turma A. Então, as aulas serão a mesma. Beleza, Lara. Deixa eu só ver aqui. O computador travou de novo. E aí, aqui agora eu estou no telefone conversando com vocês. Uma das coisas que vocês têm que aprender é a lidar com essas situações de travamento no horário, exatamente no horário de trabalho. Aqui com a gente é mais tranquilo, porque eu já deixei o telefone preparado aqui para estar seguindo aqui com vocês, caso desse problema no computador que eu não estava esperando. Mas como eu falei, eu estou com ele ligado desde de manhã e ele já deu uma aquecida de novo. O computador ele é mais antigo, e um dos problemas que vocês terão é com o superaquecimento de computador. Na semana que a gente ficar em casa, vai ter alguma coisa no AVA? Da minha disciplina, não. Na minha disciplina, como eu falei, todas as aulas serão práticas. Na semana que vocês não tiverem aula minha, igual eu falei, nessa semana do dia 22, a turma A e a turma B têm aula. A turma C não tem aula. O que a turma C faz nessa minha disciplina? Nada. No AVA, não terá nada para ser feito em relação à disciplina de hardware, a disciplina de montagem e manutenção de computadores. Tudo que for feito será no laboratório. Então, quando não tiver aula no laboratório, não tem nada. Quem quiser revisar conteúdo pode revisar e aproveita para estudar outra coisa. Quem tiver aula no dia 22, no dia 23 não tem nada, porque já teve aula do dia 22. As turmas, elas terão a mesma aula. Foi assim que eu fiz com a turma passada. Eles estavam divididos em 4 grupos e no primeiro grupo tinha a primeira aula, os outros grupos era a repetição daquela aula. Então, para cada grupo, a aula é individual. E essas aulas, elas serão repetidas. Falei trocado aqui. As aulas serão repetidas. Para cada turma, não é uma aula por semana. É uma aula de acordo com aquela tabelinha que eu mostrei, que amanhã vocês conversam com o Nilson. A princípio, são 2 aulas por semana, mas como são 3 grupos, tem semana que vocês não virão aqui. E aí amanhã, essa questão de vir aqui na escola, vocês conversam com o professor Nilson. O que acontece? As aulas, elas serão presenciais. Eu poderia mostrar a tabelinha de novo, mas o meu computador ele resolveu pifar. Aí não dá para mostrar a tabelinha. E eu estou mexendo aqui só no telefone. O que eu me lembro é o seguinte, a turma A tem aula no dia 22, e depois no dia 30, e depois acho que no dia 6. Tem o dia certinho ali para vir para a escola. Então, quem for combinar de vir com a van, tem uma tabelinha para acompanhar, para ver as datas. E essa divisão da turma, vocês vêm com o professor Nilson amanhã para facilitar quem mora em outra cidade, separar o grupo pela cidade. Isso aconteceu com a turma passada, tinha um grupo que ficou num dia, que era o grupo de Castelo, que eles iam num dia específico. Tinha gente que vinha de Marataízes também, que vinha num dia específico. E isso aí vocês conversam amanhã. Essa divisão ainda não foi feita. Amanhã que vocês veem essa questão da divisão. Em relação às aulas, deixa eu só continuar aqui, já está dando 11h30. Deixa eu lembrar aqui. O que ele... Bom, o computador desligou, vou ter que fazer aqui de cabeça, né? O que a gente verá nas aulas práticas? Nas aulas práticas, em todas as aulas, vocês montarão o computador e instalarão o Windows. Eu falei um tempinho antes que no início da turma passada,
tinha gente que levava 40, 50 minutos para montar o computador. Isso acontece porque, apesar de muita gente até que já conhece, que já mexe com o computador e que escolheu esse curso de montagem de computadores por gostar de computador, por já ter um pouco de conhecimento, na hora que vê o computador aberto, que vê as placas, fica com um pouco de dificuldade de entender qual placa encaixa em qual lugar, e no início tem um pouco de dificuldade. E essa dificuldade, com a prática, e é por isso que a aula tem que ser no laboratório, com as práticas, vocês aprendem naturalmente a memorizar como que a montagem do computador acontece. Então, no início, demora 40, 50 minutos para formatar o computador, para montar o computador, e no final, com 5, 10 minutos, monta o computador sem nem perceber. Ligando, colocando processador, colocando cooler, colocando a fonte de energia, colocando as placas, colocando disco rígido, colocando unidade de DVD. A gente tem uma coisa bem antiguinha lá na escola, que é a unidade de disquete, vocês também verão um pouco disso. A gente tem modelos diferentes de placa, modelos diferentes de processador, modelos diferentes de cooler para vocês se acostumarem com isso. Tem macete para fazer o encaixe do jeito certo, para na hora de desmontar também, desmontar do jeito certo. Isso vocês aprenderão na prática, com um pouco de teoria também, como eu falei. E além de montar computador, instalar o Windows, fazer a instalação correta do Windows, sem ser aquele tipo de pessoa que vai lá no próximo, acabou, não sabe o que está fazendo. E às vezes a pessoa consegue terminar a instalação, mas depois, quando alguém vai utilizar o computador, começa a detectar que essa instalação foi mal feita, e vocês aprenderão a fazer a instalação do jeito certo. A configuração do Windows também vocês aprenderão como configura o Windows para melhorar o desempenho, como que configura o Windows para verificar a questão de segurança na hora de utilizar o computador. Vocês trabalharão em empresas que têm várias pessoas usando o mesmo computador, e como que você pode proteger cada uma dessas pessoas na hora de estar utilizando o computador. Só para responder aqui a pergunta do João Emanuel, do curso de vocês, eu falei no início, a princípio, só a minha matéria é que volta. Do curso técnico integrado de informática, só a disciplina de montagem e manutenção de computadores que volta. A disciplina de informática continua à distância a princípio. Isso vocês podem conversar com o professor Eduardo na semana que vem. A disciplina de fundamentos da computação, o professor Raul deve ficar com ela, e ele tentará acompanhar, realizar as aulas presenciais lá na escola, mas isso tem que ser visto com ele. As outras matérias de história, matemática, português, geografia, até onde eu sei, todas elas continuam à distância. Todas elas vocês terão videoaula. Aí, continuando aqui, falei de montagem de computadores. Falei da instalação do Windows, que a gente verá lá na escola. Configuração do Windows também, que é importante vocês saberem. Vocês aprenderem a fazer do jeito certo. Erros que podem acontecer durante a utilização do computador. Alguns erros que são bem comuns, que muitas pessoas às vezes deparam com esses erros, e por não saber corrigir esses erros, por não saber lidar ou se prevenir desses erros, acaba cometendo mais erros ainda, que se acumulam e prejudicam o uso do computador. Então a gente verá alguns desses erros na prática e como corrigir esses erros na prática também. Em relação ao disco rígido, que é importante, o que é mais importante para as empresas são as informações que estão no computador. Não é nem o computador em si. Vocês, quando estiverem trabalhando, prestando serviço por conta própria ou trabalhando para uma empresa, vocês verão que, na prática, o que é mais importante para a empresa
é a informação que está gravada no computador, é a informação que está lá no disco rígido. E a gente aprenderá algumas técnicas para conseguir recuperar a informação que está lá no disco rígido, mesmo se o disco rígido der defeito, que é algo que é bom vocês aprenderem. E tem empresa que elas literalmente contratam quase no desespero alguém para conseguir recuperar a informação de um computador que pifou de vez e não liga mais. Como eu falei, o mais importante é a informação. Tem empresa que tem contrato, que tem documento jurídico, e que é extremamente importante recuperar essa informação. Como é que a gente faz essa recuperação? A gente verá lá na escola, nas aulas práticas, como que faz essa recuperação. Em relação à organização dos dados no computador, igual eu falei, teve uma pergunta aí sobre formatação, a gente verá a formatação, a gente verá uma outra coisa também que é importante, que é o particionamento do disco rígido. Esse particionamento, o que significa, como que ele acontece, que a gente cria uma maneira de organizar no computador os arquivos de uma maneira mais fácil, para se precisar depois de uma manutenção mais séria, formatar o computador de novo, a gente faz uma formatação mais simples, mais fácil e mais rápida para agilizar o nosso serviço. Em relação à montagem e manutenção do computador, as ferramentas. Igual eu estava falando, teve alguém que perguntou aqui, deixa eu lembrar aqui quem foi. Foi a Nicole. A Nicole perguntou em relação às ferramentas. Na bancada de vocês, cada um de vocês terá um kit de ferramentas com chave, com multímetro, com várias ferramentas para estar trabalhando. E não precisa levar nada. E essas ferramentas, a gente aprenderá não só as ferramentas, mas também tem uma questão que a gente verá ali na prática, até por consequência de erros que aconteceram no laboratório, parafuso, que muita gente mexe de qualquer jeito no computador, com qualquer chave de fenda, ou em qualquer parafuso, e a gente verá ali na prática quais são as consequências de mexer errado no computador. As ferramentas que nós utilizaremos, a principal é a chave Phillips, e vocês verão qual é a chave Phillips e por que é a principal ferramenta. Outra ferramenta que a gente trabalhará lá no laboratório é a chave Torx. Por que o nome dela, por que ela é utilizada, onde ela é utilizada. O multímetro também, a gente utilizará um pouco o multímetro. O multímetro ele é mais voltado para a área da eletrônica, mas a gente utilizará o multímetro na aula. Aprenderá a utilizar o multímetro do jeito certo, e se utilizar o multímetro do jeito errado, pode estragar o multímetro e pode estragar o próprio computador. Então a gente tem que aprender a usar a ferramenta do jeito certo, para fazer o serviço do jeito certo, do jeito mais fácil, do jeito mais simples, sem estragar o que está fazendo, sem estragar o computador, sem estragar a ferramenta. Daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, Murilo, só terminando de falar aqui das ferramentas. Uma coisa que tem que tomar bastante cuidado é o seguinte, a gente às vezes recebe um computador que custa 2, 3 mil reais, e se durante a manutenção a gente estragar o computador, a gente tem que comprar outro para quem nos passou o computador para consertar. Então, ao invés de ganhar dinheiro fazendo uma manutenção, se fizer errado, pode perder dinheiro e perder muito dinheiro fazendo manutenção errada. Então, a gente tem que aprender a fazer a manutenção do jeito certo. Em relação a BIOS, a gente vai aprender sim a mexer na BIOS. A gente aprenderá a mexer na BIOS tanto na máquina real, e uma coisa que a gente vai mexer também é com máquina virtual. Para fazer instalação, desinstalação, para ter mais tranquilidade, para vocês fazerem em casa também, terem liberdade para fazer em casa, eu vou ensinar vocês a mexer com máquina virtual. Máquina virtual é um aplicativo que a gente instala no computador, e esse aplicativo ele funciona como se fosse um computador real. Então a gente pode instalar o Windows, pode instalar Linux, que é algo que a gente fará. A gente vai mexer na BIOS da máquina virtual, que a máquina virtual tem BIOS, e vocês aprenderão a mexer na BIOS. E o porquê que a gente tem que mexer na BIOS.
A gente verá isso lá na escola. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: quando a gente, às vezes, vai instalar um sistema operacional, vários computadores, eles já ligam direto e já disparam direto, iniciam direto o sistema operacional que está instalado no computador. Mas, às vezes, para instalar um novo sistema operacional, a gente tem que entrar na BIOS e configurar a BIOS para ela iniciar de uma maneira que a gente consiga instalar um segundo sistema operacional ou instalar um sistema operacional em cima daquele que está no computador original. E outra coisa também, às vezes acontece nas empresas, é colocar uma senha na BIOS para impedir que outras pessoas fiquem futucando no computador. Então, como é que a gente faz para tirar uma senha da BIOS se por acaso alguém perder essa senha? Então, isso vocês aprenderão ali no laboratório também, que é bem tranquilinho. Eu já posso adiantar para vocês, basicamente, é remover a bateria da placa-mãe. Continuando aqui. Deixa eu lembrar aqui. Já falei da montagem do computador, do Windows. De rede. Rede de computador, que é algo que tem em todas as empresas hoje em dia e que eu já fui estagiário de manutenção de computador. Na minha época, lá em 1999, mais ou menos, a internet estava começando, muitas empresas instalavam a primeira rede para funcionar, e até hoje tem muita gente instalando rede, as redes mudam, cabo antigo, por que que às vezes um cabo de rede para de funcionar? E eu já posso falar para vocês que na maioria das vezes é rato roendo cabo de rede, literalmente, e tem que fazer a troca desse cabo de rede, e tem que fazer um novo cabo de rede, e a gente fará lá na aula, lá no laboratório, cabo de rede. E se os equipamentos de rede estiverem funcionando, a gente testará esses cabos que vocês fizeram. E para fazer cabo de rede, quem acompanhou desde o início, eu falei do alicate de crimpagem. Algumas pessoas aí já podem saber o que é o alicate de crimpagem, para que ele serve, e serve justamente para fazer cabo de rede, para conectar a ponta do cabo de rede. Vocês aí em casa, provavelmente a maioria de vocês utiliza a rede Wi-Fi, que é a rede sem fio, mas nas empresas, a maioria das empresas tem rede de computador com cabo, que é um cabinho, geralmente um cabinho azul, que é conectado no computador, e a vantagem desse cabo é que a rede é muito mais rápida que essa rede Wi-Fi que a gente tem em casa. Deixa eu lembrar aqui de mais alguma coisa. Montagem do computador, instalação do Windows, disco rígido. A gente verá também alguns aplicativos para a gente estar monitorando o funcionamento do disco rígido. Eu acho que eu já falei isso quando eu falei do disco rígido, que a gente verá com mais detalhes na próxima aula. Desfragmentação, uma palavra que algumas pessoas também talvez já saibam. Quando a gente vai utilizando o computador, com o tempo, salvando arquivo na internet, assistindo filme, assistindo série, com o tempo fica um monte de arquivo no computador e o desempenho do computador ele pode reduzir porque os arquivos eles ficam todos picotados, todos fragmentados. E a desfragmentação é a reorganização desses arquivos para poder melhorar o desempenho do computador. Isso a gente verá com mais detalhes, com teoria, explicando o que é, como funciona, com um aplicativo para fazer isso e vendo na prática o que acontece. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Linux. A gente verá um pouco de Linux. Não veremos muita coisa. A aula de agora? A aula de agora vai até daqui a pouco, até no máximo meio-dia. As aulas práticas, elas terão duração de 4 aulas. Mais ou menos 4 aulas dá mais ou menos menos de 4 horas. Você tem um intervalo no meio, acaba dando 4 horas. Mas aí a aula termina dependendo do horário que começar. Amanhã vocês conversam direitinho com o Nilson. Então a aula de agora, ela já está acabando. Eu só estou tentando lembrar aqui se falta mais algumas coisas. Então deixa eu só... estava falando do Linux.
O Linux, na minha época, pouquíssimas pessoas utilizavam. Hoje em dia, tem muita escola que utiliza Linux, tem muita escola com laboratório de informática, e no laboratório de informática eles utilizam Linux, e a gente verá um pouco de Linux para vocês aprenderem a instalar, a utilizar um pouco o Linux, se precisar fazer alguma manutenção em alguma escola, em alguma empresa que tenha Linux. O foco será o Windows, até porque o Windows é o principal sistema operacional e ele é utilizado por mais de 80% das pessoas e das empresas. O Macintosh, o macOS da Apple, ele é mais utilizado que o Linux, ele é bem utilizado por empresas de arquitetura. Aqui em Cachoeiro tem empresa de granito, provavelmente tem empresa de arquitetura que tenha computador com Macintosh. Não deu tempo de ver com a turma passada, e espero que com vocês a gente consiga ver alguma coisa. Tem como utilizar o Macintosh na máquina virtual, o macOS. Eu tenho no meu computador e eu tentarei mostrar para vocês algumas coisas do Macintosh, do macOS, para vocês aprenderem, para verem a dele, caso chegue alguma empresa de arquitetura ou empresa que faz. Tem muita empresa hoje em dia que faz publicação de vídeos no YouTube e utiliza o Macintosh para fazer edição de vídeo. Então, de acordo com a última estatística que eu vi, o Macintosh ele é mais utilizado que o Linux. E, se eu não me engano, está em torno de 10%. Significa que a cada 10 computadores, um deles é Macintosh. Então, eu quero ver se com vocês dá para passar alguma coisa do Macintosh, mas aí já fica lá para o quarto bimestre. Para encerrar aqui, em relação às aulas, só recapitulando, em todas as aulas práticas, em todas as aulas no laboratório, e quando eu falo todas, é todas mesmo, a gente vai montar o computador e instalar o Windows. No início, será com calma, com tranquilidade, sem pressa, sem estresse, até porque se mexer muito rápido na hora de montar o computador, pode machucar a mão. Lá vocês verão como que pode machucar a mão. Se mexer muito rápido nas ferramentas, também pode machucar a mão. Então tem que mexer com tranquilidade, mexer do jeito certo, para conseguir fazer o trabalho com tranquilidade, sem ter risco nenhum. Quando eu falo machucar, não estou falando cortar e sair sangue, não. Quando bater a mão, bater, arranhar, nada grave, não. Para as meninas que gostam de fazer unha, de passar esmalte, deixar a unha bonitinha, eu lamento informar que a unha não ficará bonitinha, porque mexe bastante com a mão, com a unha, vai arranhar o esmalte, pode quebrar a unha. Então, se puder deixar a unha mais curtinha, é melhor. Em relação a mexer com o Raspberry e mexer também com o Arduino, a gente não vai mexer com nenhum dos dois. Essa disciplina é de montagem e manutenção de computadores. Talvez mais para frente, numa aula de programação, vocês podem ver, porque a questão do Raspberry e do Arduino é muito mais programação. Tem empresa que faz a utilização dos dois, um dos dois na verdade, né, para, por exemplo, ativar portão, para fazer monitoramento de catraca, para monitorar a entrada e saída de funcionários, mas isso é muito mais em relação à programação, Murilo. A manutenção do Raspberry e do Arduino praticamente o seguinte, são equipamentos tão baratinhos que se algum deles estragar, é mais barato comprar um outro do que pagar 50, 60 ou 100 reais para alguém consertar. Então, em relação a Raspberry e a Arduino, é muito mais programação e talvez numa disciplina de programação vocês vejam alguma coisa. Aqui na disciplina de hardware é PC, é o computador, é o desktop. A gente vai utilizar um macete que eu fiz com a turma passada. Não é macete, é mais uma técnicazinha que a gente vai olhar, montar e desmontar unidade de CD e unidade de DVD, porque nessas unidades de CD e DVD, elas têm algumas coisas que parecem com o notebook.
Então, para aprender a mexer no notebook, a montar e desmontar notebook, a gente vai montar e desmontar DVD. DVD é uma coisa que poucas pessoas utilizam hoje em dia, mas o que eu quero é que vocês aprendam um macete de como que monta e desmonta notebook utilizando o DVD para isso. Em relação a... Eu estava falando era o Macintosh, para encerrar. Dá para instalar o Macintosh em máquina virtual e eu vou tentar passar isso com vocês lá no quarto bimestre. Como vocês têm 2 bimestres inteiros para estar assistindo aula, eu acho que vai dar sim. Deixa eu só verificar se falta mais alguma coisa. Montagem do computador. Em relação à avaliação. Como que será a avaliação? As aulas são práticas e a avaliação será na prática. A avaliação será no laboratório. Quando a gente estiver lá, quando vocês estiverem trabalhando também, o que vocês receberão? Uma folha com uma indicação do que vocês precisam fazer no computador ou qual defeito que o computador apresenta e que vocês precisam consertar. A avaliação será mais ou menos desse estilo. Vocês terão na sua frente ou as peças do computador para montar ou o computador de mesa ali funcionando com Windows com alguma coisa que precisa ser feita para corrigir um problema. Então, a avaliação será na prática. Se for uma questão extremamente extraordinária, se não der, eu acho improvável, se não der para ter avaliação prática, volto a repetir, eu acho impossível não dar avaliação prática, aí a avaliação será teórica, será no Moodle, mas isso aí pode descartar, a avaliação será lá no laboratório. Cada um de vocês, como eu falei, tem uma mesa, uma bancada com o seu kit pessoal e na hora da avaliação, cada um fará na sua própria bancada. Dá um exemplo de avaliação. Eu posso pedir, por exemplo, para criar uma conta de usuário no Windows. Nessa conta de usuário, configurar alguma coisa no computador e para verificar um teste e nesse teste anotar qual foi a mensagem que o Windows apresentou. E aí vocês anotam tudo isso na folha que eu passar ali no laboratório e me entregam. E o que eu vou avaliar é se o procedimento que vocês fizeram estava correto. E uma das maneiras de avaliar se o procedimento foi correto é justamente, além de acompanhar o que vocês fazem ali na hora, é verificar qual foi a mensagem que vocês pegaram no final. Outra coisa também, avaliação do uso de ferramenta. Tem como fazer essa avaliação, se vocês estão utilizando as ferramentas do jeito correto. Eu posso, por exemplo, pegar o multímetro e deixar o multímetro na mesa ali, junto com outros aparelhos, e pedir para vocês fazerem uma medição em algum determinado componente. Quem souber fazer do jeito certo, faz essa medição em 1 minuto. Quem não souber fazer do jeito certo, não faz a medição. Então, na hora de utilizar a ferramenta, eu consigo saber, a própria pessoa consegue saber se tem condição ou não de utilizar aquela ferramenta. Outra coisa da avaliação. Lembra que eu passo teoria, que eu falo que as aulas são teoria e prática, teoria e prática. Na hora da avaliação, não tem problema nenhum abrir o caderno, consultar o caderno, verificar o que eu passei, como foi o passo a passo para fazer alguma coisa. Vocês, quando estiverem trabalhando, vocês farão isso, vocês conversarão entre si no trabalho, na hora da prova na sala não pode conversar, mas pode consultar caderno, não tem problema nenhum. E deixa eu ver mais alguma coisa em relação à avaliação. A nota da avaliação não é aquele negócio assim, 0 ou 10. Quem fizer tudo certinho, tira a nota máxima, tira a nota 10. Ou nota 15, dependendo da avaliação. Quem não conseguir fazer tudo, tira a nota proporcional ao que conseguiu fazer. Então não precisa se preocupar se eu não conseguir instalar o Windows até o final, então eu tirei 0. Você tira a nota proporcional ao que conseguiu fazer.
Quem conseguiu fazer tudo até o final, tira a nota máxima. Quem conseguiu fazer 80%, tira a nota 8, por exemplo. Quem conseguiu fazer metade, tira a metade. Aí a nota é proporcional ao que conseguiu fazer durante a atividade prática. Em relação ao horário das aulas, amanhã vocês conversam com o professor Nilson, mas eu farei com vocês o que eu fiz com a turma passada. Eu não me preocupava com o horário de chegada na aula. Quem eventualmente chegava mais tarde, o que eu falava para a turma passada e falo para vocês, conseguiu chegar na escola, é só entrar na sala e assistir a aula. Pega a matéria depois com a turma, com alguém ali, e aí quem perguntou do telefone celular, o que muita gente fazia era pegar o telefone celular e tirar foto do caderno do que já tinha passado e depois em casa copiar. Então pode utilizar o telefone celular para isso sim. Mas eu não me preocupava em relação ao horário que chegava e em relação ao horário de saída também. Tinha gente que dependia do ônibus para o horário de saída. A turma passada, as aulas eram de manhã. E às vezes os ônibus passavam só às 11 horas da manhã e depois o outro era só às 13 horas. Então, para não ficar esperando até bem mais tarde, eu deixava sair um pouco antes da aula terminar. Então, essa questão do horário, do início e do fim, pode ficar tranquilo que o meu objetivo é que vocês estejam lá na sala fazendo as aulas práticas. Então, se tiver alguma questão de horário, o principal é que vocês estejam lá, no melhor horário para vocês. E aí vocês conversem isso com o Nilson amanhã e na divisão dos grupos vocês vejam aí como é que faz para cada grupo ter o melhor horário para chegar lá na escola e assistir às aulas com tranquilidade. Já está dando 11h54. Eu falei muita coisa. Eu peço desculpas em relação ao computador ter desligado aqui. Ficaria um pouco mais organizado esse falatório meu. Mas de tudo isso que eu falei, se alguém tiver alguma pergunta para fazer em relação a conteúdo, em relação ao horário de aula, em relação à avaliação, algumas perguntas foram feitas. Pode fazer aí mais perguntas se alguém quiser saber mais alguma coisa. Em relação à próxima aula, na semana que vem, eu já pretendo começar com um pouco de teoria com vocês. Na semana que vem, a aula começará às 10h30. E eu espero que o computador não desligue. Farei de tudo para ele não desligar. Mas na semana que vem, a gente começa com um pouco de teoria. Teoria em relação à montagem do computador. O que é importante prestar atenção. O que é importante, por exemplo, na sequência de montagem, na maneira como se monta, para quando a gente chegar no dia 22, no dia 23, no dia 29, no início a gente já começar com tranquilidade montando o computador. Na semana que vem, o que eu pretendo passar para vocês? Uma coisa muito simples, que vocês verão na prática a consequência de fazer errado. Parafuso. Uma coisa que muita gente às vezes ignora, pega qualquer um, se encaixar, encaixou, se tiver apertado é só fazer força que consegue colocar o parafuso, não é assim não. Na semana que vem vocês verão por que tem que tomar cuidado com o parafuso. Chave Phillips. Por que a chave Phillips é a mais utilizada? A gente verá também. A chave Torx. A gente verá qual é a chave Torx, quando que ela é utilizada e por que ela fica onde ela fica. E mais algumas coisinhas que eu vou deixar para a semana que vem. Já está dando 11h56 aqui. Já deve estar na hora do almoço aí para vocês. Então é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta de tudo que eu falei. Não está aparecendo nada aqui para mim. Então a gente pode estar encerrando aqui agora. Agradeço aí a presença de todo mundo. E é isso. Na semana que vem, 10h30, a gente se encontra de novo. E amanhã, eu vi que deu uma preocupação aí com algumas pessoas em relação à separação das turmas e a questão do horário. Amanhã vocês conversam com o Nilson e a questão do uniforme também.
e o mapinha do laboratório, indicando onde o laboratório fica, eu passo para vocês. Beleza? Então vamos encerrar aqui. Aí cada um de vocês aí, boa tarde já, né? Tchau, tchau. Cada um de vocês aí encerrando aqui, que eu vou ter que religar o computador aqui para... Ah, só o último aviso, a aula ficou gravada. Tá uma aula meio bagunçada, mas tá gravada para quem quiser ver depois. Beleza? Tchau, tchau. Até mais.
Raquel ainda tá aqui. Opa. Deixa eu só terminar aqui. Interrompendo.